pessoal, estamos aqui em mais um episódio aqui do Caia Talks. Hoje eu trouxe aqui comigo a Luellen de Castro, diretamente do Duque de Caxias para o mundo. Ela vai falar um pouco aqui com a gente aqui sobre o seu corre no cinema, na TV, no teatro e na música principalmente. E queria começar também agradecendo aí por ela ter topado aí trocar ideia comigo, ter topado participar aqui do podcast e ela começa se apresentando também, dizendo para geral aí quem é a Luellen, para quem não está ligado no seu trampo. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Para me apresentar, para falar quem é a Luellen. Ai, meu Deus do céu, eu tenho 26 anos, eu sou atriz, cantora, compositora, trabalho com arte cênica há alguns anos da minha vida. Comecei agora a trabalhar com música. Eu sou de Caxias, do Jardim Gramacho. Acho que é isso. Massa, massa. E fazendo hoje, assim, tipo, uma timeline, assim, do teu corre, assim, você começou mesmo no rolê das artes cênicas, né, que depois migrou pra música. Como é que foi esse teu começo? Como é que foi depois essa migração, entre aspas, né? Pois é, eu comecei com a arte cênica, eu comecei com 7 anos. Foi quando eu fiz meu primeiro filme. E trabalhei e trabalho com isso desde então. A música sempre foi muito presente aqui na minha casa, na verdade. Meu pai tocava violão, gaita, sempre teve muita música aqui. Minha mãe sempre gostou muito de rádio, então a gente ouvia rádio o tempo inteiro, para dormir, para acordar, tava sempre ligado. Meu irmão é músico, meu irmão é baixista, ele é arranjador e, entre outras coisas, toca várias coisas, gosta de estudar música. E eu estava fazendo, em 2015, uma peça que se chamava Pineal Ritual Cênico, do meu grupo de teatro, Teatro de Afeto. Uhum. E o nosso diretor, Saulo Rocha, ele propôs que a gente escrevesse uma música para o espetáculo, como um processo para achar texto, enfim. E Sim. aí foi um fiasco, a música ficou horrorosa, mas 8, sei lá, 10 pessoas que nunca tinham escrito uma música na vida, tentando escrever uma música, a gente riu a beça. Mas depois desse trabalho, eu gostei de escrever, porque eu sempre escrevi, na verdade, eu já escrevi algumas peças nos cursos que eu fazia, e eu escrevo poesia, poema desde criança também. E aí escrever pensando em música foi uma parada que eu gostei de fazer. E depois acabou que eu escrevi várias músicas para peça, eu cantava várias músicas que eu tinha escrito. E esse meu amigo Saulo começou, tipo, tem que lançar, tem que fazer, tem que mostrar para as pessoas. Mas eu sempre me achei meio impostora, assim, não vou negar, não. Eu falava, tipo, cara, Que sou vacilo. atriz, tá ligado? Esse bagulho de música é porque eu sou cara de pau pra caramba, velho. Não é minha parada, sabe? E aí foi passando o tempo, acho que foi 2018 que eu comecei com a banda Nós Somos, uma banda que eu organizei com uma galera próxima aqui de Caxias, era o Caleb Nascimento e a Fernanda Albuquerque, e o meu irmão, que sempre é obrigado a entrar em todas as minhas furadas, tadinho. E a gente começou a tocar e viu que era muito legal, assim. Eu vi que era muito legal, fiquei muito empolgada. E aí foi passando o tempo, a banda acabou e agora eu tô me organizando nesse projeto solo. E tá sendo muito divertido. É uma coisa nova, né, pra mim. Eu não tô te ouvindo. Foi mal, desativei o microfone. Passou um carro aqui na rua. Cara, que barato, assim, ver o bagulho, que foi um processo bem natural, assim, a princípio, assim, né, cara? E ao mesmo tempo que já veio integrado dentro desse pacote que você já fazia dentro das artes cênicas, né? Que acaba sendo muito uma parada que mexe também com outras artes, digamos, performáticas, assim, né, cara? Sendo a música uma delas, o rolê de dança e tudo mais. Pois é, e arte sempre foi a minha parada, assim. Eu fiz vários estilos de dança ao longo da adolescência. Em Que maneiro. Caxias, existe um projeto que se chama Escola de Rua. Eu acredito que ainda existe. Eu acho que agora ele é mais para crianças menores, mas na minha época podia adolescente e tal.
E eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, quando eu comecei a participar desse projeto, que é com o DJ Tecnico. E aí, na minha época, tinha o Hugo Zulu, que dava aula de break, tinha várias pessoas, PH Cabrum, tinha... Que É legal. muita gente, assim. E aí o Saru, eram vários estilos de dança, e cada um dava um estilo de dança, mas todos voltados para danças afro-americanas, ou então o caso do PH, que dava aula de dancehall, que é mais afro, menos americano. E então a arte sempre teve, eu sempre tive essa parada. Fiz balé também, enfim. Mas eu sempre gostei muito disso. E a minha música, quando eu falei assim, não, então tá, então vou fazer, a galera tá curtindo, vou fazer. Sempre pensei numa coisa mais teatral mesmo, assim. Então, o meu show tem texto, e as músicas que eu escolho, elas são músicas de performance mesmo, assim. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, foi a forma que eu descobri também de não me sentir tão impostora, assim, tão entrando num lugar que não era meu. Eu falei, não, peraí, então vamos fazer aqui o que eu sei fazer. Para mim é uma grande peça de teatro, é um barato, assim. Sim, sim. Cara, total, que viagem, cara. E, tipo, inclusive o Cabum participou já aqui do podcast, assim. E, tipo, muito foda, assim, cara, ter esse tipo de bagagem, assim. Não conheço esse projeto, vou até dar uma pesquisada depois, assim. Porque o que eu sempre vejo, assim, tanto vendo aqui entrevistando a galera, quanto, sei lá, amigos que eu conheço que trabalham com arte hoje, assim, que estão lá nos seus 20 e poucos anos e já estão com uma carreira, assim, já para se consolidar e tudo mais. Assim, eu sempre vejo que a galera sempre passou por um projeto social, por um projeto comunitário, por alguma ação de bairro ali que envolvia música, que envolvia arte de alguma forma. Principalmente para quem gosta da Baixada Fluminense, né, cara? Isso faz toda a diferença do mundo, assim. Eu costumo conversar com alguns amigos, eu sempre digo assim, que se em Caxias a gente tivesse o investimento em cultura que tem, por exemplo, sei lá, na Rocinha, a gente tinha, assim... Porque eu só conheço artista, é bizarro. As pessoas acham que eu tô puxando saco, as pessoas acham que, mas ela é bairrista. Não é assim, é muita gente talentosa, muita gente que acaba tendo que sair de Caxias para conseguir fazer os próprios trabalhos, assim. Então eu acho que se a gente tivesse um investimento maior na cultura aqui em Caxias, a gente ia descobrir muita gente, ia salvar muita gente de várias questões sociais que acontecem com a nossa gente, que a gente sabe como funciona. E para mim, assim, eu nunca consigo falar sobre a minha trajetória sem falar na escola de rua, porque fez toda a diferença na minha vida, toda a diferença, assim. Porque era um projeto social, eu não precisava pagar, e eram pessoas que me falavam da minha cor, da minha cultura, da minha música. Eu cresci ouvindo as minhas músicas, eu cresci sabendo de onde veio, poxa, o beat tal veio de tal lugar, a dança tal aconteceu por causa disso, os bailes de corredor, eles aconteciam de tal forma. Então, moldou mesmo a pessoa que eu sou e a arte que eu faço, assim. E eu comecei a fazer teatro na Zona Sul. Então, e não tive até hoje a oportunidade de fazer teatro em Caxias, assim, nunca rolou. Que doideira. Mas quando eu chegava na Zona Sul com a minha bagagem, eu era um diferencial porque eu falava de onde eu vim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente tem apoio para entender quem a gente é, de onde a gente veio, tem mão dada com a gente, né, para falar, não, mas isso é legal, mas você sabia que é assim, por isso, por aquilo. Eu cresci completamente modificada e grata demais pela escola de rua, por todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida. E muitos ainda continuam, e é uma gratidão eterna mesmo, assim, tipo, eu tenho certeza que eu não seria a Luellen que eu sou hoje, não faria as músicas que eu faço hoje, não escreveria como eu escrevo hoje se eu não tivesse passado pela escola de rua. Cara, que maneiro, que incrível. Pô, muito, muito lindo ouvir isso, assim, papo reto, assim, é mó tocante, assim, por ver também que, tipo, eu também já passei também por projeto social, assim, projeto comunitário, de formação, assim, em cultura e de vivência, assim. E realmente, cara, tipo, é uma graduação ali dentro, ali, que às vezes muita gente não percebe, assim, às vezes muita gente acha que é um rolê muito sei lá, muito de, sei lá, ocupar a mente ali do jovem ali, sendo que é mais um padrão de formação mesmo, assim, de que
às vezes pode passar, sei lá, 100 garotos e garotas ali num projeto, mas às vezes pipoca um ali que vai engrenar mesmo, assim, na cultura e na arte, assim, como lance profissional, né, como trabalho, assim, cara. Eu acho muito foda, assim. E linkando, assim, com essa parada que você falou das artes cênicas e tudo mais, queria muito falar desse rolê por exemplo, mesmo de ter participado da Malhação, assim, que, tipo, é tipo, sei lá, a novela barra série mais longa que a gente tem aqui na história brasileira. Inclusive, você entrou essa temporada que você participou, inclusive, eu percebo dois momentos, assim, não sei se eu tô certo, assim. Acho que rolou uma migração do formato da própria Malhação, que começou a ser uma outra fotografia, um outro tipo de história contada, sem ser aquela coisa meio pastelão e suco no gigabyte. E também pela coisa também de sua personagem também falar muito forte da questão da cultura afro-brasileira e tudo mais. Era um bagulho que eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar, assim, nenhuma, sei lá, novela jovem ou nenhuma série jovem brasileira antes daquilo, assim. Como é que isso reverberou na sua vida e como é que chegou em ti esse personagem? Enfim, como é que foi esse processo todo, assim, eu esqueci agora o nome da personagem, assim. Pois é, a Malhação foi uma loucura. Aconteceu mesmo isso de a gente entrou e falaram, então, mudou tudo. A gente vai falar sobre assuntos que estão em pauta, assuntos sociais que estão em alta agora, assuntos sérios. Foi uma Malhação que falou de mais assuntos sérios que eu já pude captar. Assim, não sou uma grande fã de Malhação, não assisti tanto. Assistia mais quando eu era menorzinha. Mas foi uma Malhação que falou de anorexia, que falou de gordofobia, que falou de injustiça social, que falava... E tinha a minha personagem, que era uma menina preta, mãe solteira, que ainda estudava e que era do candomblé, a mãe dela era mãe de santo, e ela cantava, tinha esse sonho de cantar e de ser alguma coisa diferente do que ela via na comunidade dela. Tinha um irmão que era traficante, e o pai da filha perseguia ela e queria tomar a guarda da filha por N motivos. Só que quando eu fui fazer o teste de Malhação, minha personagem não era essa. A personagem, ela era, sim, uma mãe solteira que era uma dançarina de funk e que o rolê era esse. Ela ia dançar funk e eu não sei muito bem como ia se desenrolar isso, porque não chegou a acontecer. Porque quando eu fiz o teste, eu tinha acabado de tomar um bori, eu sou do candomblé, e eu tinha tomado um bori e tal, então eu tava toda amarradinha, com fio de conta. E aí o Matheus Malafaia, que foi o assistente de direção que fez o meu teste, ele me perguntou sobre o meu fio de conta e a gente começou a trocar essa ideia. E aí eu cantei a minha música para ele, que era a música Recado, que era a que eu mais estava na mente no momento, que eu estava começando a trabalhar nela, querendo trabalhar. E ele mandou isso pro resto da equipe e a galera falou, tipo, cara, é a nossa oportunidade de colocar essa história na novela, assim. Então, muito da história da minha personagem veio do que eles leram da minha história, assim. Então, foi muito bacana. Eu fiquei muito, muito feliz, porque a gente pôde falar de candomblé com um carinho que eu não tinha visto ainda, sem medo, sem demonizar. Tem uma cena que eu fiquei super emocionada, que é o batizado da filha dela no candomblé, que é uma coisa que as pessoas não têm o hábito de falar, é como se não acontecesse, que é ingressar a filha dela na vivência dessa família, né? Porque o candomblé, ele é vivência, ele não é uma religião, um lugar onde você vai e reza e volta para casa. O candomblé, ele é uma forma de vida. Foi como a gente conseguiu organizar todas aquelas pessoas de lugares tão diferentes, né, da África, que vieram para cá escravizadas, e elas conseguiam se ligar nesse local. A união delas era isso, assim, a força dessas pessoas. Então é modo de vida mesmo. A gente tem o bom dia que a gente dá, tem como fala bom apetite, a gente tem as regras de hierarquia e a gente chama de irmão, a gente chama de mãe, de pai, é família, assim, é dia a dia. Então eu fiquei muito feliz que isso foi falado de uma forma séria e com carinho, assim.
E eu tive muita felicidade mesmo com essa personagem, que eu já entrei falando: fudeu, vai começar um monte de gente a falar um monte de merda, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, não tô acostumada, não sei o quê. E não, eu recebia mensagem de senhorinhas evangélicas falando: minha filha, eu tô adorando te ver na novela, preconceito religioso é muito ruim, estou rezando por você, que Deus te abençoe. Então foi uma grata surpresa, assim. Cara, que barato. Curioso, né, cara? E, tipo, realmente é uma parada, assim, tipo, de falar do candomblé, assim, de outras religiões, assim, de matriz afro, né? Religiões afro-brasileiras, enfim, tipo, sempre tem uma coisa muito de jogarem como pro lado da feitiçaria ou pro lado da coisa, sabe? Da coisa meio maléfica ali, meio bruxaria, vou te jogar um ataque ali, vai, tipo, tu se dá uma na vida. Mas é a tática de controle, né? O racismo, ele funciona Sim, assim. sim. Eles precisam demonizar a gente para que a gente não para que ninguém tenha a possibilidade de sentir pena, né? A gente sente pena do que é próximo da gente. A Sim. gente, de certa forma, humaniza um cachorro, a gente compra chupeta, ossinho, roupinha, e ele vira parte da família. Porque a gente se identifica com ele em algum lugar, num lugar das emoções, num lugar da fragilidade. Pro preto ser visto como ele é visto hoje, precisou de um trabalho muito árduo para desumanizar essas pessoas. E isso faz parte desse trabalho, né? Fazer com que a nossa cultura, com que a nossa música, o nosso jeito de falar, as coisas que a gente gosta de fazer sejam vistas como coisas absurdas, maléficas, e, enfim. Mas eu fiquei feliz que não foi para esse lado. Às vezes acontece, às vezes a gente acredita, a gente pega um trabalho e fala: poxa, esse trabalho vai ser legal. E aí chega lá e aí é tudo distorcido, te vendem uma coisa e é outra parada, e você já tá no trabalho, e a gente tem conta para pagar. Eu, infelizmente, não posso ainda escolher qual trabalho eu vou fazer. Ai, essa personagem é ótima, vou fazer essa, não vou fazer a outra. Não é exatamente assim. Eu ainda sou preta, eu ainda sou da Baixada Fluminense, ainda as pessoas acham que estão sempre me fazendo um favor de me contratar, de me chamar para fazer alguma coisa. Então, a gente vai vendo como a gente vive essas batalhas aí. Cara, que doideira. E, na verdade, você já até antecipou um pouco da minha próxima pergunta, que era sobre a Recado, assim, de, tipo... Eu ia te perguntar, na verdade, o que veio antes, assim, se ela veio nesse processo, assim, da novela, mas você falou que já tinha ela antes, assim, né, cara, e já foi recebida pela galera, assim. Eu acho que acabou virando uma coisa muito de... Sei lá, pelo que eu conheço do teu trampo musical e tudo mais, assim, do mais das canções mais marcantes, assim, e ao mesmo tempo muito um carro-chefe de várias paradas que você veio falando depois, assim, nas suas outras músicas e, consequentemente, no teu disco novo, assim, no Girassol, assim. Embora você aborde vários assuntos no Girassol, assim, dá para perceber muito uma Wellen ali bem pé no chão, bem firme, assim, bem raiz, assim, e que não digo que a palavra é bandeira, assim, mas é um tema que é super natural de você falar, assim, que é de uma coisa de denúncia, assim mesmo, das injustiças sociais e tudo mais, mas ao mesmo tempo de uma forma, é, várias vezes, né, de uma forma super irônica, assim, mas ao mesmo tempo bem certeira, assim, na ferida, assim, cara. E queria que você falasse um pouco também sobre como foi esse processo mesmo, assim, da Recado e da sua composição, assim, de modo geral, né? Pois é, Recado foi uma música que eu escrevi para essa peça que eu estava falando antes. Eu fazia o Ah, meu sim. texto nessa peça e eu terminava o meu texto com essa música. E aí a gente trabalhava, acabava que eu cantava demais essa música, as pessoas foram muito nessa peça, essa peça foi muito assistida. E as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho musical por causa dessa peça. Aí, consequentemente, a perguntar: mas e aí, onde é que eu ouço? Como é que eu faço? Não sei o quê. Então, o processo começou meio assim. Recado foi essa música que... Uma dessas músicas que eu escrevi nesse processo de Pineal Ritual Cênico. E sim, as minhas músicas, elas têm... Eu recebi um áudio muito bom, que a minha mãe é católica. E aí, quando eu entrei pro candomblé, de fato, eu falei... Já deve ter uns 5 anos, talvez, que eu frequento o candomblé, mas eu me iniciei tem 1 ano, fez 1 ano agora.
Uhum. E aí, quando eu conversei com a minha mãe e tal, eu pensei que a minha mãe, ela já tem mais de 60 anos, eu falei, nossa, vai ser um tabu, vai ser uma loucura. Minha mãe foi maravilhosa, super conversou comigo, me disse que era uma religião de muita responsabilidade, se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, falei que tinha, etc. E me Maneiro, apoiou, e, enfim, foi ótimo, foi lindo. maneiro. Mas sempre fiquei com aquilo, tipo assim, cara, sei lá, minha avó, como é que a minha avó vai ver isso? Como é né, que as amigas da igreja, como é que vai ser? E aí a minha mãe me mandou um áudio, acho que foi anteontem, super bacana, de uma amiga dela da igreja dizendo que não seria natural se eu não seguisse o candomblé, já que eu sou uma pessoa que resgata as minhas raízes, assim. O que ela disse basicamente é que ela vê em mim alguém que procura muito esse resgate da africanidade e que nada mais justo e natural e coerente com os meus discursos que eu fosse do candomblé. E eu achei fofo, porque ela é uma senhora católica e a gente fica pensando, né, com medo de tipo, porque até pouco tempo atrás, aliás, quando eu tinha 18 anos, isso era realmente um super tabu. Não era uma coisa que as pessoas discutiam. Então a gente cresce com isso na cabeça, né? De que as pessoas não vão aprovar, embora eu não precise da aprovação de ninguém. E ao mesmo tempo a gente precisa, né? Porque a gente vive em sociedade, então a forma como as pessoas vão te tratar, dependendo do que você escolhe para sua vida, é sim importante. E eu achei muito bacana ela ter mandado esse áudio para minha mãe. Achei mais legal ainda minha mãe ter me mandado para eu ficar sabendo de como as coisas estão rolando. Então, as minhas composições, elas têm muito do candomblé, porque eu tenho muito do candomblé, é o que eu acredito. E como eu disse antes, é de fato uma forma de vida, e a forma como eu escolhi viver. Então, tá em mim o tempo todo, tá no que eu acredito sobre certo e errado, tá nas metáforas que eu uso, tá nas piadas que eu faço, tá em tudo, assim. Então, as minhas músicas sempre têm mesmo bastante disso. E sobre essas coisas, essas denúncias sociais, eu costumo dizer também que é mais fácil, é uma questão, pode até ser uma questão de preguiça, talvez, mas eu acho mais fácil escrever sobre o que eu conheço, sobre o que eu vivo, sobre o que eu vejo. Então, eu sendo eu, morando no Jardim Gramacho, vivendo a vida inteira aqui em Duque de Caxias, isso é o que eu vejo, isso é o que eu vivo, e aí é o que eu sei falar. Então, sempre vai ter também. Eu acho que é um pouco isso. Que é veio natural, né? Veio natural. E Girassol tá sendo o seu primeiro disco, né, cara? Assim, saiu aí agora há poucos dias, poucas semanas, assim. E queria que você falasse um pouco sobre esse processo todo, assim, desde das composições até mesmo o processo de gravação. Eu tive a chance de ouvir um pouquinho do trabalho, assim, um pouco antes de lançar, assim, porque o Gabriel Marinho estava na produção, né? Um salve para ele, inclusive, aí. Ele me mostrou algumas tracks lá que estavam na missão e tudo mais, e queria ouvir de você assim, como é que foi o processo, o que você sentiu nesse momento todo, assim, de gravar Girassol, assim, de gravar e lançar, né, esse trabalho, né? Foi uma loucura esse processo. Eu já estava remando com ele, falando, eu quero, vamos lá. Aí o Com ele, Saulo, com o Gabriel? com o Gabriel, o Uhum. Saulo me apresentou ao Gabriel. Saulo, anjinho da minha vida, que é a pessoa que fala, ele vai trabalhar agora. Eu falo, tá bom. Ele me apresentou o Gabriel e passou. E aí, pandemia, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho que eu queria trabalhar nesse CD e tal. Mandei uma mensagem pro Gabriel e foi um match perfeito. O Gabriel virou meu irmão. E eu, Gabriel e o Leandro, meu irmão, a gente começou a trabalhar nesse disco numa loucura, 220. A gente falou, não, vamos lá, vamos fazer. Tem pouco dinheiro? Tem pouco dinheiro. Tá bom, vamos fazer do jeito que dá, não sei o quê. Meu irmão arranjou todas as músicas e lindamente. E a gente foi fazendo esses contatos e de repente apareceu um festival, Festival Levada, falando, pô, você não quer fazer o show de lançamento do seu disco no festival? Eu falei, com certeza, que ótimo, muito obrigada. E aí a gente começou a correr mais e deu tudo certo. O Girassol tá aí. Eu achei que ia ser uma esquizofrenia. Eu falava com o Gabriel, falava, não vai dar certo isso, Gabriel. Gabriel Marinho, gente, para quem não sabe que Gabriel é esse que a gente está falando, ele é o dono da Mondé Musical.
Gabriel Marinho maravilhoso. E aí Gabriel me dizia, não, Luellen, vai dar certo. Eu falava, não vai, não tem como dar certo. Tem rock, tem samba, tem macumba. Não vai dar certo, não tem como colocar isso num CD. Depois o Gabriel disse que tinha como, e Gabriel conseguiu organizar e me acalmar e fazer, e mixar, e fazer tudo parecer que está contando uma história só. As composições, elas são... Tem muitas desse tempo que eu te falei, do Pineal Ritual Cênico, algumas outras mais recentes. E é isso. E rolou, e eu tô mó feliz, assim. Cara, que barato, assim. E realmente, isso que eu ia falar, assim, cara, veio um bagulho, assim, que veio com vários gêneros ali dentro, ali, e, tipo, tem uma, acho que a segunda faixa, que é um rolê meio rock, assim, tá ligado? Que é super dedo na cara, assim, que achei uma foda. E, tipo, eu achei bacana, assim, que eu achei um disco bem coeso, cara, um disco bem maduro, assim. É um disco realmente que você percebe que tem várias... não várias, né, mas, tipo assim, você consegue ver a sua cara ali dentro ali do projeto, assim. E, ao mesmo tempo, tem uma parada que me chamou muita atenção, assim, foi uma coisa, não sei se até é técnica essa questão, mas, tipo, das escolhas da produção de ser bem orgânico, assim, de ser bem de instrumentos orgânicos, de ser bateria no ser beat, de ser, enfim, de ter uma música até que tem um violão mais pianos, assim, então, tipo, isso acaba sendo um pouco, sei lá, entre aspas, contramão, assim, do muito do que a galera tá produzindo musicalmente, assim, sendo jovem e blá blá, né, tipo, então, como é que são suas influências, assim, na música hoje, assim, o que você costuma ouvir, o que você ouviu durante esse processo desse disco que você falou, pô, achei que queria soar mais ou menos nessa vibe aqui? Pois é, essa foi uma das loucuras, assim, que eu falava, cara, a gente vai fazer essa parada, mas a galera não ouve isso. A galera não ouve isso. Como é que vai ser? Por que a gente tá fazendo? Eu falo, ouve, sempre tem alguém que ouve, você ouve, alguém ouve. E eu cresci ouvindo a rádio MPB FM e a MEC FM todos os dias da minha vida. E aí eu fiz balé há muitos anos na minha vida também, então música clássica e música popular brasileira foram as coisas que eu mais ouvi durante o meu crescimento. E o rock, porque o meu irmão foi o adolescente roqueiro. E eu acho que ele ainda é um pouco, porque ele é roqueiro ainda, mas adolescente ele é pior, né? Porque adolescente ele tem que mostrar pra você que ele é. Sim, vira religião. Então, eu ouvia muito, eu ouvia Angra, eu ouvia Pantera, eu ouvia Dream Theater, eu ouvia Nossa. Red Hot Chili Peppers, eu ouvia vários estilos diferentes de rock e eu gosto muito de instrumento, eu gosto muito de banda, eu gosto muito do orgânico. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha coisa com o teatro, né? Com a arte cênica em geral, que a arte cênica ela é do orgânico, não adianta. Você pode ter 15 câmeras te filmando e fazer todos os cortes mais incríveis, mas o que salta aos olhos na arte cênica é a pessoa que está ali. Qualquer pessoa poderia fazer qualquer papel, só nunca, jamais vai ser o mesmo papel, porque muda, porque é a pessoa. E eu acho isso mágico pra caramba, sabe? E é por isso que eu gosto muito também da coisa do intérprete, por exemplo. Sempre amei. Na real, eu comecei a cantar quando criança, assim, porque eu gosto de imitar as pessoas. Então, quando eu era criança, eu ouvia no rádio e eu queria imitar a voz do rádio. Com os trejeitos, com as risadas, com a respiração. E eu acho que quando os instrumentos são orgânicos, a gente consegue sentir mais as pessoas. Eu amo trap, eu amo rap, eu amo funk, eu acho o máximo. Saio, danço horrores. Mas quando eu preciso me colocar para fazer uma parada, o orgânico sempre me puxa mais, assim. Então, a real é que hoje em dia eu escuto um monte de música velha. Eu não escuto muito as músicas atuais, a não ser que nos lugares onde elas estão tocando muito, porque elas bombam muito, e eu acho o máximo. Então eu vou numa festa e eu escuto Pedro Sampaio até o talo, e é isso aí, tá tudo certo, eu acho o máximo. Mas, sei lá, Luellen vai deitar e ouvir música antes de dormir. Não tem como. Eu volto pra Angela Rorô, eu volto pro Djavan, eu volto pra Nana Caymmi, pro Gil. Então é isso que
que me move, assim, no meio desse processo artístico, nesse pensar de música. E eu não sou uma pessoa também que ouve muita música, na real. Eu comecei a ouvir mais música depois que eu comecei a trabalhar com música, porque me disseram que era importante que eu ouvisse música para trabalhar com música. E aí eu falei, tudo bem, porque não é um hábito mesmo. Foi um hábito de uma vida inteira por causa da rádio, porque eu amo rádio, eu gosto da rádio, morro de saudade de rádio. A rádio é incrível mesmo. Eu gosto muito dessa coisa de não escolher a música que você vai ouvir. Eu acho isso o máximo. Às vezes você tá muito puto, com muita raiva, muito triste, e aí toca uma música no rádio que você jamais colocaria, porque você tá triste, você não ia ouvir aquela música. E a música toca e te deixa feliz, te muda, te transforma. Então eu acho rádio uma poçãozinha mágica, assim, eu acho incrível. Então eu tinha esse hábito do rádio, e aí eu perdi o hábito do rádio e passei a ouvir menos música, a ouvir música mais em festa ou em ocasiões muito especiais, que aí você vai e coloca uma música porque você quer ouvir, porque você, enfim. Mas é isso, eu escuto um monte de música velha e um monte de música que agora algumas pessoas possam achar que estão velhas, mas que eu não acho tão velhas assim. Tem um grupo que se chama O Terno, que era com o Tim Bernardes, saca? E eles faziam um rock meio 60, 80, mais 80, eu acho, meio assim, barulheira boa, assim, e muito surpreendente, que ia para vários lugares, as músicas sempre vão para vários lugares, e tem a coisa da letra teatral que eu amo. Então eu escuto muito isso e tenho ouvido muito isso. Hoje eu tenho ouvido muito também, que é mais novo, eu tenho ouvido muito a Kézia. A Kézia é uma mulher brabíssima, incrível, fez um CD agora que se chama Intensa, que é incrível, é uma coisa R&B, mas é tão diferente, é tão peculiar, assim, gostoso, com tanta camada. Eu acho o máximo. Eu ouço muito Caio Nunes, sempre. Eu acho ele o máximo também. Eu acho que essa galera nova me faz ter vontade de fazer o que eu tô fazendo. Embora o que eu faça seja muito diferente do que eles fazem, me dá uma parada de tipo, pô, tá rolando, sabe? Tem uma cena, tem uma coisa legal acontecendo. Assim, para além do streamer, né? Para além do que tem grandes números e muito dinheiro. Eu acho que é por aí. Cara, assim, total. E, pô, da Cassie não vi ainda, cara. Vou dar um confere, assim. Eu tô ligado na dela, mas eu não vi o som 100%, assim. Tem que ouvir, bonzão. Tem uma música dela com a Lelê, que é Lelê agora, era Lelezinha, sabe? Do Dream Team Passinho? É claro. Lelê agora. E aí tem uma música dela com a Lelê que é tipo incrível, muito bom. E tem mó galera, né? Porque eu falei dos dois porque realmente tem tocado no repeat no meu Spotify, mas assim, tem mó galera mesmo lançando umas coisas bem bacanas. Sim, são seus favoritos aí. No momento. Caio Nunes, inclusive, já teve aqui também. Quem tiver ouvindo o podcast aí, procure o episódio com Caio Nunes. Cara, e tipo, eu acho que agora, queria entender de ti, assim, o que você tem pensado agora, assim, pro futuro, cara? Assim, você acabou de lançar um disco, que é seu primeiro disco, não é? Se eu não me engano. E, tipo, o que você tá pensando agora para esse 2022 aí, pós-pandemia, entre aspas, né? Tá pensando em fazer show pra caramba? Tá pensando em gravar videoclipe? Tá pensando em fazer mais teatro? O que você tem pensado? Pois é, eu quero muito fazer show, muito, porque eu morro de saudade de show. O show, ele ocupa para mim esse lugar do teatro meu, né? Porque eu sou mal acostumada, na verdade. Eu comecei a fazer teatro e a minha professora da época, Andréa Bacelar, ela era uma mulher que sempre falava muito sobre o ator criador. Então, o que eu aprendi no teatro, eu nunca fiz nenhuma peça de Shakespeare, eu nunca fiz, sabe, nada de outras pessoas. Eu não lembro de ter feito teatro profissional de outras pessoas, assim. Tudo que eu fiz, fui eu que escrevi, fui eu que estava lá no processo. Se não fui eu que escrevi, eu modifiquei alguma coisa que foi escrita e eu tinha abertura para isso, não sei o quê. Então eu sou mal acostumada. O teatro, ele é quase um show para mim mesmo, porque tem muito de mim. Sempre, tudo que eu fiz tinha muito de mim. E
o show, ele me traz isso, ele me traz esse público que tá ali te olhando, querendo saber o que vai acontecer. Ele tem a coisa da tentativa e do erro, porque gente, pode esquecer uma letra sim, pode dar tudo errado, pode tropeçar e cair no chão, tem sempre uma coisa assim de tipo, caramba, é muito vivo. E é muito divertido, e é tomar cerveja depois do show junto com todo mundo, e conversar, e encontrar outras pessoas. Então eu quero muito fazer show. Tem videoclipe também para fazer, porque as músicas que estão no CD eu acho que cabem, porque eu gosto muito do audiovisual, então eu gosto de colocar isso também, quando existe a possibilidade de colocar minha visão de audiovisual no meio da música, assim. Eu acho que completa um pouco a minha parada como artista. E eu tô com essa coisa de teatro e etc., da arte cênica, na verdade, o que rola muito, como o meu grupo de teatro não tem trabalhado muito, a gente não tem patrocínio, enfim, então todas as coisas são aquele perrengue, e a gente estava na pandemia, muito fechada, agora ainda é pandemia, mas com um pouco mais de flexibilização, mas a gente não estava podendo se encontrar. Então a gente deu uma acalmada assim nas coisas. Então com o meu grupo de teatro eu não tenho nada em vista ainda. O audiovisual é esse monte de teste que a gente faz todos os dias e leva um monte de não até levar um sim. Então continuo fazendo testes e se acontecer, vai acontecer. Eu fiz no fim do ano passado 2 filmes, os 2 estreiam esse ano ainda. Então também estou nesse momento de colheita também, de ver como é que ficou, qual que é a parada. Pode falar quais são os filmes? Pode, eu fiz Casamento à Distância, que é um filme do Silvio Guindani para Netflix, que é uma comédia romântica. E aí é super legal, minha personagem é uma lutadora, bem-sucedida, amiga da noiva, não sei o quê, pegadora, pega várias meninas no filme. Foi muito divertido de fazer. Nunca tinha feito nada próximo da comédia, não me acho nem um pouco engraçada. Mas, se alguém acreditou, a gente acredita junto com a pessoa, que a gente não tá aqui para reclamar de trabalho. E aí, eu fiz também o Grande Sertão Veredas, que é a adaptação do livro. Cara, que incrível. Que vai ser com a direção do Guel Arraes, que era um cara que eu queria trabalhar há muito tempo, porque, afinal de contas, o diretor do Alto da Compadecida, senhoras e senhores. Então, eu queria muito poder ter a oportunidade de trabalhar com ele. Foi o Guel Arraes e a Flávia. E foi ótimo trabalhar com os dois. Eu acho que foi a coisa mais diferente que eu já fiz, porque eu tenho 26 anos agora, a gente que é preto, a nossa carinha fica com 15 anos a vida inteira. Então, eu sempre fiz papel de criança, né? Mesmo essa Malhação abordando coisas um pouco mais sérias, a personagem era uma adolescente que estava na escola. E normalmente é o que acontece. Eu faço papéis mais infantis. E no Grande Sertão Veredas, não. No Grande Sertão Veredas, ela é uma mulher adulta, que transa, que é sexy, que não sei o quê. Então, foi, assim, a parada mais diferente que eu já fiz. Estou muito ansiosa para ver como vai ficar. Então, está sendo um 2022 aí para colher esses frutos, para avaliar, para ver o que eu podia ter feito melhor, para ver, enfim, essas coisas e para investir na música enquanto tudo isso acontece. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, graças a Deus Orixá, mas tá tudo certo. Cara, assim, que maneiro, que fantástico. Pô, tá estreando um clássico aí da literatura no cinema, né? Não é pouca coisa, não. Cara, que maneiro, assim. E, tipo, chegando agora, assim, um pouco ao fim, assim, do nosso papo, assim, queria que, se você tiver também, na real, né, que você falasse se tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse feito, ou se tem algum assunto que você queira falar, sobre qualquer coisa mesmo. Não, eu acho que foi super completinho, a gente falou de tudo. Não, sou ruim nisso, menino. Vou começar a falar aqui do quê? De Big Brother, falar de Twitter. Tá tudo certo. Melhor terminar quando tá ganhando. Tá maravilha, tá maravilha. Pô, então fala aí suas arrobas aí, dessas considerações finais, onde é que a galera consegue te encontrar, ouvir disco, assistir seus filmes e novelas e tudo mais. Sim, meu arroba é Luellen de Castro em todas as redes sociais.
Jogou no Google, vai aparecer todas. Eu indico também que vocês sigam _Lê Castro, que é o Leandro Castro, meu irmão, arranjador, sinistraço, baixista, e que tá nesse trabalho junto comigo no Girassol. Que vocês sigam a Mondé Musical, que é um selo sensacional, de um cara jovem, preto, e que falou assim, não, então se ninguém faz pela gente, então eu vou dar um jeito de fazer. E ele acolhe todos os estilos de música e toda essa galera da Baixada, e essa galera preta, essa galera que tá tentando buscar ajuda, e normalmente as portas são fechadas, assim. Lá é um lugar de arte mesmo, e eu acho que é muito bacana que vocês conheçam. Que vocês sigam o Gabriel Marinho, que é o Gabo, que é o dono da Mondé, e que é produtor, que mixa, o que ouve as minhas ladainhas e o que toca bateria também. Sensacional, bateria, percussão, orgã maravilhoso. E eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que fez o disco comigo. Vocês são sensacionais. Muito obrigada pela força. Muito obrigada por ter me chamado para participar dessa conversa. Foi maravilhoso. Nada que isso, eu que agradeço aí. Obrigadão mesmo por ter participado. E eu acho que é isso aí. Você que tá ouvindo aí o podcast aí, acompanha a Luellen em todas as redes sociais aí, consuma a música dela, sigam a Mondé, sigam o Gabriel.